Boa tarde a todos. Nós vamos dar seguimento ao nosso estudo e reflexão a partir aqui do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. E como hoje nós vamos trabalhar com as crianças, nada melhor do que refletir justamente sobre a infância, o porquê da infância. Nós vamos recorrer à questão 379, cuja pergunta é: o espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido como o de um adulto? Resposta: pode ser mais, se mais progrediu. Não são senão os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Ele age de acordo com o instrumento, com a ajuda do qual pode se manifestar. Essa é uma das primeiras observações que nós podemos fazer quando examinamos as diferenças entre os irmãos, por exemplo. São espíritos diferentes, têm caminhadas evolutivas diferentes, vão receber a mesma educação, vão estar sujeitos ao mesmo processo que os demais, mas são espíritos diferentes e têm jornadas diferentes e graus evolutivos diferentes, tanto no que se refere à inteligência quanto à moral. Isso é uma coisa facilmente perceptível quando nós olhamos as crianças e seus potenciais. Existem aquelas que desde novinha você já identifica um caráter sereno, uma personalidade tranquila, enquanto outras crianças parecem atormentadas desde a infância. Dá trabalho com o professor na escola, dá trabalho em casa, briga com os vizinhos, briga com os colegas. E isso frequentemente se deve justamente aos diferentes graus evolutivos de cada espírito que retorna à matéria. Nós não temos ainda uma compreensão muito profunda de todo o trabalho que a espiritualidade faz para trazer uma criança à Terra. As dezenas e dezenas de espíritos que estão envolvidos no processo da reencarnação, desde aqueles que vão escolher aquele espírito que melhor irá se adaptar àquela família, até aqueles que vão preparar aquele espírito para reencarnar, porque a reencarnação não é um jogo de roleta, não é algo que se determina da noite para o dia. Então existem muitos estudos, muitas pesquisas feitas pelos espíritos superiores para localizar cada espírito no corpo adequado, na cultura adequada, na família adequada, no país adequado. Então não existe, apesar de ser muito comum as pessoas pensarem isso, não existe essa noção de que eu nasci na família errada, que eu vim no tempo errado. Isso são imperfeições nossas, que quando se manifestam, deveriam ser para nós objeto de estudo de nós mesmos. Por que será que eu acho que eu estou na família errada? Não. Porque admitir que alguém encarnou na família errada seria supor que Deus estaria errando nesse processo. Uma coisa que nós sabemos não acontecer. Então, as diferenças em graus de inteligência e de moralidade entre os filhos, debaixo de um mesmo teto, se explicam frequentemente pelos diferentes graus de progresso. E cada um deve ser respeitado em suas limitações e em suas potencialidades, porque se veio na família de vocês, é porque algum compromisso tem. E o foco dessa reflexão de hoje é justamente a questão do compromisso, da responsabilidade dos pais na educação desses filhos. Olha só, vamos pular aqui para a questão 383. Qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado da infância?
Essa é uma pergunta muito interessante. O que é que o espírito, ao reencarnar, precisa passar por esse estado da infância? Por que ele não fica adulto rapidamente? Por que não amadurece de uma hora para outra? E aí sim, estando adulto, ele então enfrenta as provações da vida. Será que existe uma razão para que a infância exista? E os espíritos responderam: o espírito, se encarnando para se aperfeiçoar, é mais acessível durante esse período às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados da sua educação. Então, olha só que interessante. A infância, ela tem a sua razão de ser, porque naquele estado em que o espírito ainda está com uma pequena sementinha desabrochando na terra, ele está mais aberto a receber a influência dos pais, que poderão moldar o seu comportamento. Então, qual é a responsabilidade dos pais? Não apenas deles, mas principalmente deles. Não é apenas sustentar e criar aquela criança do ponto de vista orgânico, fazer com que ela sobreviva, não. Existe uma razão muito mais profunda, que é educá-lo no sentido espiritual mais profundo. E sem dúvida, os pais que não fazem isso estarão incorrendo em faltas graves e vão responder depois na espiritualidade por isso. Então a responsabilidade, ela é gigante. Quando uma criança nasce, quando o espírito reencarna, é como se Deus dissesse: esse espírito estou entregando em suas mãos, estou confiando em você e espero que você faça um bom trabalho, para que ele possa, quando chegar o momento da sua desencarnação, retornar para o mundo espiritual melhor do que quando ele veio para a Terra. Então, isso é extremamente importante. Essa semana, pensando nisso, justamente por conta desse trabalho, eu passei um filme na minha cabeça de uma experiência que eu tive muito interessante nessa encarnação, que foi justamente com a questão da evangelização, muito comum em centros espíritas, talvez vocês conheçam, e que era uma coisa que eu achava absoluta perda de tempo. Quando eu trabalhei durante alguns anos em centros espíritas, eu olhava as crianças na evangelização e pensava: mas o que adianta? Eles estão aqui 1 hora por semana, e o restante? Eles vão passar com a família, eles vão voltar para o convívio deles? Será que 1 hora aqui dentro será suficiente para de alguma forma contribuir significativamente no caminho desse espírito? Depois eu vou dizer qual foi a minha conclusão, mas eu vou voltar um pouquinho. Quando a nossa evangelização acontecia aos domingos, 8 horas da manhã, e frequentemente eu observava uma situação que me deixava muito impressionado, que era como os pais traziam os filhos para o centro. A maioria procedia exatamente dessa forma: segurava na mão da criança, celular na frente, e naquela época não era smartphone, então ainda não tinha nem Instagram, nem nada disso, era jogo da cobrinha, essas bobagens. E andavam assim. Chegavam na porta do centro, faziam assim, ó. Viravam e saíam. Uma vez, estando ali perto, eu vi uma mãe fazendo isso, esticando a mão, o menino parou na porta do centro, ela saiu e ele continuou parado na porta do centro. Eu fiquei pensando, 1000 coisas poderiam acontecer com essa criança ali parado, enquanto a mãe com os olhos grudados na tela do celular, jogando um jogo idiota, e aquela criança ali completamente perdida, sem saber o que fazer. Essa situação se tornou tão comum que nós começamos a organizar pessoas para receber as crianças na porta, porque as mães não tinham a dignidade sequer de entrar com os filhos, para saber onde eles estavam e deixá-los ao cuidado de pessoas responsáveis. Então eu fico pensando no grau de anestesiamento de algumas consciências, de algumas pessoas,
que às vezes não percebem o compromisso que assumiram e que vão criando os filhos como bicho no meio do mato. Aí depois essas crianças vão crescer, na adolescência o espírito recupera muito da sua personalidade, já que na infância ela está meio que adormecida. Na adolescência ele recupera muito do que ele sempre foi. E se ele foi criado na base da pancada, se ele foi criado largado, se ele foi criado sem amor, o que provavelmente vai prevalecer na personalidade dele? Os piores ímpetos. Então os pais aí já faliram na sua missão, porque tinham que educar essas crianças, oferecer a elas uma base segura. Não fazem isso. Quando chega na adolescência, o espírito então retorna a seu estado original, ao seu grau evolutivo, quando ele assume as rédeas da sua vida, aí os pais olham e dizem: não sei o que aconteceu, o fulano transformou, foi da água para o vinho. Então, todas as vezes que eu tive a oportunidade de conversar com as entidades, elas fazem questão de nos mostrar com muita clareza a responsabilidade da nossa encarnação, a responsabilidade que é constituir uma família e o quanto nós vamos amargar se não fizermos a nossa parte. Mas nem tudo são lágrimas. Sem dúvida existem boas pessoas que percebem isso desde a infância, fazem todo o possível para criar bem os seus filhos, transmitem a eles os valores necessários, então eles estão oferecendo essa base. Se lá na frente, na vida adulta, ele rejeitar, ele não quiser, pelo menos os pais terão a consciência tranquila e poderão dizer: eu fiz a minha parte. Se ele seguiu pelo caminho do mal, foi porque quis, e não porque eu vou induzir a isso. Há um outro detalhe muito interessante. Frequentemente, nós também não sabemos quem são esses espíritos que retornam em nossas famílias. A reencarnação, embora objetive o crescimento e a evolução espiritual, não é um caminho de flores. E frequentemente, Deus vai trazer os nossos inimigos do passado para muitas vezes nós segurarmos os braços. Quantas e quantas histórias não são assim? Que às vezes tem aquela criança, ela já se antipatiza com alguém, e a mãe com o filho, e por aí vai, isso vai criando uma existência conflituosa, difícil. Então nem sempre aqueles que encarnam em nossa família são os nossos amigos do passado, muitas vezes também os nossos inimigos. Então, encarnação é uma coisa realmente muito séria, e que a gente deveria refletir maduramente, com muita tranquilidade, justamente pensando nessa responsabilidade. Bom, e aí a gente chega num outro ponto que também é muito comum na nossa sociedade hoje, que eu acho que vale a pena a gente refletir, que é sobre o seguinte: muitas pessoas às vezes falam assim: eu vou criar o meu filho sem religião. Quando ele crescer, quando ele for adulto, aí se ele quiser, ele escolhe o que ele vai seguir. Muito bem. Eu pergunto: quando é que se ensina para uma criança a ler e a escrever? É na infância ou é na vida adulta? Quando é que se ensina para a criança como se faz para amarrar um tênis? Quando é que se ensina como ele deve fazer para comer sozinho? É na infância ou é na vida adulta? Quando nós deixamos para educar espiritualmente os nossos filhos, quando eles chegarem na vida adulta, nós estamos praticamente fazendo um jogo de dados. E vamos rezar para cair o número que a gente quer. Por quê? Conforme ele vai crescendo, se ele não absorve nenhum conhecimento espiritual da família, ou ele vai procurar isso na rua, ou ele vai procurar com os amigos, ou ele simplesmente não vai procurar. Mas ele vai continuar crescendo. E o que ele vai aprender no mundo lá fora? Uma coisa muito simples, chamada materialismo.
que é, do meu ponto de vista, aquilo que mais destrói as famílias. Falta a concepção de uma vida futura, falta a concepção da imortalidade da alma, falta as pessoas refletirem do porquê estamos aqui na Terra, e assim o menino vai crescendo, olhando só para a matéria. Aí os interesses dele são da onde? São interesses materiais. Aí ele quer ser o mais bonito, ele quer ser o mais forte, ele quer ser o melhor no esporte. Quando ele vai trabalhar, ele vai ficar fissurado em crescer profissionalmente. Se não consegue, isso se frustra. Então, o que eu posso fazer? Mas sem o balanço dos valores espirituais, é muito fácil nos perdermos na encarnação. Então, quando o pai e a mãe dizem assim, eu vou deixar livre, leve e solto, é um jogo de sorte e azar. Porque você não sabe as tendências daquele espírito. O que não se pode fazer, e não se deve fazer nunca, é obrigar as crianças a seguirem as religiões dos pais. Isso é absurdo, é uma coisa fora do nosso tempo. Mas outra coisa, bem diferente, é educar espiritualmente as crianças. Se isso faz bem para vocês, é por isso que vocês estão aqui, por que não vai fazer para os filhos de vocês, para os netos de vocês? E assim sucessivamente. Eu tenho percebido, no trabalho de divulgação de conhecimentos espirituais que eu faço, o quanto é sofrível para o adulto recuperar o tempo perdido. O quanto é difícil para uma pessoa com 50 anos nas costas, que de repente fala, agora eu preciso acordar para a realidade espiritual. Agora eu preciso buscar esse conhecimento porque eu quero dar um outro direcionamento para a minha vida. É muito mais difícil. Por quê? Seria como moldar uma árvore que já cresceu, já deu seus galhos, já deu seus frutos. Quando ela é pequena, você direciona, você poda daqui, você molda para lá. Mas quando já está adulto, se torna muito mais difícil. Então é 1000 vezes mais fácil educar espiritualmente um espírito quando ele está na infância, e por isso mesmo maleável, do que esperar que ele se torne adulto para fazer isso. Então isso é muito importante. E com isso, eu não quero dizer que necessariamente o pai, por exemplo, que frequenta uma igreja, tem que forçar seu filho a ir para a igreja, ou trazer para o terreiro, ou botar ele na evangelização de um centro espírita. Tudo isso ajuda. Mas o mais importante é no dia a dia, nas conversas. Traga Deus para dentro da casa. Traga espiritualidade para dentro da casa. Não fica só falando de brincadeira, de Free Fire no celular, de jogar bola. Tudo isso é bom, é importante, faz parte da infância, mas não se pode resumir a isso. Porque o resultado é o que nós temos observado. Uma legião de adultos espiritualmente enfraquecidos, que aos menores desgostos de sabores da vida já querem morrer, já querem desistir, já querem largar. Então, quando a educação espiritual ela é dada desde a infância, e o espírito absorve esses valores, ele tem mais recursos lá na frente, quando o sofrimento vier e bater a porta. Ele tem com que contar, ele tem onde recorrer, e com isso ele tem mais razão para se fortalecer e enfrentar as provas da vida. Eu já contei aqui para vocês, em outras ocasiões, que o meu maior receio, enquanto espírito, é chegar do lado de lá e observar nos olhos dos guias um olhar de reprovação à vida que eu tive, à vida que eu levei. Isto é, chegar do lado de lá como um espírito falido. E eu fico imaginando como não deve ser pior para um pai ou para uma mãe chegar do lado de lá e receber esse mesmo olhar. Observar ali que às vezes Deus trouxe um espírito, colocou na sua família para você educar, para você amar, e você não fez nada disso. Deve ser difícil, deve doer. Então eu digo essas coisas, óbvio, não para assustar nem para amedrontar, mas para que a gente não deixe para o futuro aquilo que pode ser feito hoje. Ah, mas eu não fiz isso com os meus filhos. Mas dá tempo. Enquanto você respira, é tempo. André Luiz vai dizer, é sempre tempo de recomeçar.
qualquer um de nós, a qualquer momento da nossa vida, tem a oportunidade de recomeçar. Mesmo aqueles pais que faliram, aquelas mães que faliram. Há muitos anos atrás, quando eu estava começando os meus estudos, certa vez eu toquei nesse assunto da responsabilidade, da paternidade, da maternidade, todas as suas consequências, e uma senhora me disse assim: eu tenho um remorso muito grande, porque durante muitos anos eu fui envolvida com um homem casado. Ela ficou 18 anos em condição de amante. E nesses 18 anos em que ela foi amante, ela engravidou 4 vezes dele. Nessas 4 vezes que ela engravidou, ela recorreu ao aborto. Ela abortou 4 vezes, de livre e espontânea vontade. Mas, já chegando na terceira idade, passando em vista toda a vida que viveu, tendo que lidar diretamente com os fantasmas do passado e com os arrependimentos e remorsos de uma vida mal vivida, a consciência começou o seu processo regenerador, extremamente educativo, de cobrança. Então ela não tinha paz, ela não tinha sossego, ela não conseguia mais tranquilidade para fazer nada, porque a consciência dizia: você assassinou 4 dos seus filhos. E aí, ela veio conversar comigo e perguntar: o que eu posso fazer? E uma coisa que os Espíritos sempre nos ensinam é que os nossos erros são remediados em situações semelhantes. Então, você errou como? Você engravidou, você iria receber aqueles filhos, você recorreu ao aborto. Se você quer aproveitar bem o tempo que lhe resta, então vá trabalhar com as crianças. Seja voluntária numa creche, vá num orfanato, faça alguma coisa por aqueles filhos que foram renegados por suas mães ou que precisam de carinho, de atenção de outras mães. Não é que você vai passar uma borracha no seu passado, mas será um excelente ponto de partida para não chegar do lado de lá com as costas carregadas assim, de tanta culpa. Deus convida a todos nós, todos os dias, incessantemente, ao trabalho no templo. Alguns dentro do terreiro, outros fora, outros nas causas sociais, outros nas creches, nos orfanatos, na rua, não importa. Onde quer que Deus nos chame ao trabalho, nós devemos sempre refletir e não deixar isso escapar, porque nós todos estamos aqui em processo de educação de nós mesmos, e seremos felizes se bem aproveitarmos o tempo, se bem aproveitarmos a família, se bem aproveitarmos todas as pessoas que Deus colocou em nosso caminho. Porque depois que passa, que as entidades falam isso com frequência, não tem choro que lava.